Na realidade, eu fiquei sócio da Santa Casa em 92, quando a Santa Casa montou o Santa Casa Saúde. Mas eu era apenas sócio da Santa Casa para dar uma força. E depois, em 96, eu convivia bastante na Santa Casa. Em 96, dia 28 de julho de 96, não era nem provedor, era presidente naquela época. Pediu para mim vir representar ele, que ele não podia vir aqui, que os médicos queriam uma conversa com eles. E aí, tudo reunido, tudo revoltado, falaram que um dia 31 era o último dia que eles iam trabalhar na Santa Casa, porque estamos sem receber. E eu perguntei quanto que eles tinham para receber em 96, 70 mil reais. Eu saindo daqui, encontrei com uma pessoa que fazia parte também da sociedade, da Santa Casa, pessoa conhecidíssima, Jorge Vicente Caramês, uma pessoa que trabalhou muito no Rotary, né? E aí ele falou, ele me chamou do lado e falou, vamos no banco para ver se a gente consegue emprestar 70 mil para pagar os médicos. Vamos até o Banco do Brasil, chegamos lá, Santa Casa não tem crédito. E ele falava bastante atrapalhado, ele falou, e ele tem crédito? Tem. Então empresta no nome dele que eu vou ficar balista. Chamou um outro diretor que era presidente do MASC. MASC é Movimento de Apoio à Santa Casa. Você vai ser responsável também. E emprestou e pagamos os médicos. Como pagamos o médico no dia 6, no dia 7 o presidente pediu demissão. E aí a turma quis que eu assumisse a Santa Casa. Aí assumimos a Santa Casa. Os 70 mil não era 70 mil, era 495 mil reais que a Santa Casa devia. 70 era só para os médicos. Situação difícil. Fomos acertando a situação aqui, esse lugar onde tem esse prédio aqui, era uma barbaridade. O que tinha de sujeira é coisa de outro mundo. Não tinha condições de andar aqui. Mas fomos ajeitando, fomos limpando, mudamos o pronto-socorro do lugar. No final do ano teve eleição, temos um novo prefeito na cidade. E ele eleito em janeiro, ele me ligou que ele queria ter uma conversa comigo, que ele queria ajudar a Santa Casa. Eu falei, precisa que ajude, não. Eu ajudo a Santa Casa, mas eu quero pôr umas pessoas de minha confiança lá para ajudar a administrar. E aí, não tem problema, comigo não tem problema, pode pôr. Chegou para mim aqui dia 8 de outubro de 97 e falou para mim que queria que eu sumisse da Santa Casa. Porque as pessoas dele, de confiança dele, a turma não atendia. Então ele não queria que eu continuasse na Santa Casa. Tá bom. Chamei a diretoria no dia 9, fiz a reunião. E dia 10 eu fiz uma carta. Cheguei no pronto-socorro, uma gritaria que não tinha condições, as pessoas gritando, desesperadas. Não tinha álcool para aplicar a injeção nas pessoas. Olha a situação. Fui no bar comprar 2 litros de álcool. Álcool de bar. Para aplicar a injeção nas pessoas. No dia 4 eu desci no fórum e fui falar com o juiz. Dr. Clóvis Elias também. E aí ele estava perguntando, quem é você? Eu falei, fulano, assim, assim. A época o doutor tem audiência, foi falar com o doutor me conhecia, e falou, pede para ele se ele pode me esperar, que eu falo com ele. 1h30 depois ele saiu. Bom dia, vamos tomar um café? O que você precisa de mim? Peguei e tirei a caneta. Que o senhor usa o poder da caneta lá. Como assim? O senhor tem o poder da caneta. Fecha essa casa que ela está fechando de porta aberta. Não tem nem álcool para aplicar nas pessoas. Ele falou para mim, assim, tente mudar a história de Santa Casa. Eu falei, doutor, não tem condições, doutor. Ela tá, do jeito que está, eu deixei do jeito, deixei com 84.480. Agora faz 39 meses, não tem álcool? Como é que está aquilo lá? O desespero da turma. Ele falou para mim, eu conheço as pessoas que passam por aqui, e você passou 2 vezes aqui, e você é uma pessoa conhecida, não é eu que vou te cobrar. Mas você é aquela consciência que cobra. Porque não tentou, Não estou mandando, estou pedindo. Foi, excelência, um pedido desse é uma ordem. Tente mudar. Se você não conseguir, você vai falar para a sua consciência. Por que não me ajudou? Eu fiquei assim meio me assustado. Falei, vamos mudar. E mudamos a história aqui. E com isso,
fomos fazendo, fomos ajeitando, e fomos ampliando. Na verdade, eu vim aos poucos sendo inserido na Santa Casa, né? Fui participando de 2010 para frente, de maneira muito discreta. E nessa mudança dele de 2019, aí, que ele optou por ficar um pouco mais afastado, a Irmandade precisaria ter uma nova chapa, né? Aí, em aclamação do grupo, decidimos uma nova chapa e eu como provedor, né? Fizemos uma eleição conforme o regimento do Estatuto, fui eleito e a partir de 1º de maio de 2019 eu assumo como provedor, para dar continuidade no trabalho, no ciclo. Já vinham há 18 anos, né? 18 anos esse último ciclo que o Sr. Benedito estava como provedor. E no momento difícil, o hospital já estava sem caixa, porque essas negociações mal feitas, como ele citou, a diária da UTI, que precisava de um reajuste para custear a diária da UTI, reduziram o valor de 50% do valor existente, já era deficitário. Então a gente fez a lição de casa, fomos em busca de dados, né? Contratamos uma consultoria para identificar os valores, porque ele tinha todos os dados da cabeça, né? Então a gente contratou uma empresa chamada Planisa. A partir disso era uma ferramenta, a gente já vinha desde 2018 já imputando as informações, e a gente tinha dado comprobatório dos valores que precisariam para se custear uma diária de UTI, por exemplo. A partir disso a gente judicializou o contrato, ficamos 20 meses em debate, um contrato, um plano operativo a cada 12 meses tem que se renovar. Esse debate foi judicializado, ficamos 20 meses em debate, aí de imediato a judicialização, o juiz acatou um reajuste que a prefeitura tinha se proposto, que era baixo, e foi feita uma mediação, né? Sem contar ainda que eu falei que um dos prefeitos tentou invadir a Santa Casa aqui em 2010 ele foi empurrando de barriga, ele deixou de pagar para a Santa Casa mais de 15 milhões. E aquele novo prefeito que também ficou devendo mais 7 anos, o município ficou devendo 22 milhões. Foi 2015, 2016, eles enfiaram as notas na gaveta, nota fiscal. Tinha que ser executado, emitir nota fiscal e o município foi na gaveta. Tinha até um projeto aqui de fazer um prédio de 20 andares, tá aprovado tudo, com ele ponto tudo, só que não fiz por quê? O prédio ia ficar em 12 milhões e 240. O município devia mais de 15, 16 para passar na casa, tanto que foi provado na justiça, e estão devendo. Hoje já está em um valor absurdo. A Santa Casa ela não é pública, ela é uma instituição privada sem fins lucrativos, tá? Ela tem uma mantenedora que é a Irmandade, e a Santa Casa, por ela ser o único hospital geral que pratica o SUS no município, e ela é filantrópica, o município tem a opção de fazer um convênio com ela. Não necessariamente ele é obrigado todos os serviços a contratar da Santa Casa. Uma cirurgia, por exemplo, pode contratar outras instituições como Santa Casa, outros hospitais afora. E o município sempre optou por contratar a Santa Casa, tá? Porque a Santa Casa sempre teve menor valor, menor preço. E ela não contente, ela sempre tentou, vamos dizer assim, judiar de alguma maneira estratégica, administrativa, não pagando as datas de vencimento das notas fiscais, a negociação de uma maneira muito leonina, os valores que eram comprovatório, tinha comprovação do custeio, do valor de custeio, porque o objetivo do SUS é você custeá-lo, tá? Saúde é direito de todos, obrigação e dever do Estado. Como foi citado uma diária de UTI, ela, vamos falar hipoteticamente, o valor custa R$2.000. Não dá para você pagar R$1.000 a diária, porque não vai custear, quem vai pagar essa diferença de valor? E sempre tentou-se, podemos dizer de maneira popular, goela abaixo para a Santa Casa, se vira. Você tem o privado que possa custear isso. E o privado, que a Santa Casa, por ser privada, ela tem um misto com o atendimento dos planos de saúde e o particular, você consegue fazer investimento na instituição que quem é beneficiado é todo tipo de usuário. Depende se ele é SUS ou se ele é privado. Pode ver por aí, o Brasil tem mais de 2.000 Santas Casas. Muitas delas têm problema de gestão, aí muitas delas têm perseguição dos gestores, dos municípios, dos secretários, dos vereadores. Eles querem isso como uma segunda oportunidade, trampolim político, não está preocupado com o usuário. A Irmandade da Santa Casa de Itatiba, os irmãos, eles pregam voluntariado aqui. Todos são voluntários. O estatuto determina que todos sejam voluntários, ninguém é remunerado. Todos fazem pelo bem do usuário. Ninguém tem cargo público ou político ou algo similar. São todos profissionais liberais, cada um tem o seu trabalho, o seu emprego, e não vivem na Santa Casa. Eles estão aqui para ajudar o próximo, sem saber nomes ou quem é, que é o famoso gente de quem, não existe aqui na Santa Casa. Logo na sequência dessa confusão que a gente conseguiu pactuar de uma maneira administrativa com mediação judicial, a gente estava numa crise financeira e econômica, né?
veio a pandemia, 20 de março. Infelizmente, assim, para Santa Casa e para o Itatibense, aqui a gente pode dizer, a gente tinha uma Santa Casa estruturada. Todo o trabalho que eles fizeram ao longo dos 18 anos aí, revitalizar a Santa Casa, o prédio existente, ampliar mais áreas de construção, novos anexos, como esse anexo 2 aqui, que tem a UTI, tem os serviços de hemodiálise. Então a Santa Casa, por estar de maneira estruturada, a Santa Casa não precisou comprar respiradores, que todo mundo achava que tinha que comprar um respirador para chamar de seu também, né? A Santa Casa não precisou, porque ela já tinha renovado o parque tecnológico dela de respiradores, os ventiladores, que foi muito necessário para os pacientes, e manteve guardados os antigos, né? Que eram respiradores bons ainda, né? Então a Santa Casa sempre teve bons planejamentos. Um exemplo foi a pactuação que já vinha da administração anterior com o White Martins. A Santa Casa sempre adquiriu franquias de 5 anos adiante. Ela tinha um controle de consumo, então tinha-se uma previsão de consumo de oxigênio e gases, e ela renegociava para pagamento antecipado. Então foi a única Santa Casa do Brasil que tinha esse formato de contrato. Toda a equipe engajou. Todo mundo, os funcionários, diretores, voluntários, todo mundo se engajou para como você monta uma UTI em 24 horas. Alguns diretores, o Dr. Carlos Lemes até assustou na época, falou, poxa, vocês conseguiram montar em 24 horas uma UTI? A gente fez, vamos montar, vamos. A gente tentou se planejar junto com a farmácia para comprar os insumos, fizemos toda a lista dos possíveis, porque a gente trabalhava com dados que a gente não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia, era o novo, uma coisa que... E é o susto, né? O medo, né? Como vai acontecer, o que vai precisar, qual que é o tratamento, qual é a mortalidade, qual é a taxa de contaminação. A gente não sabia, né? A gente vivia com informações que vinham da Europa, que tinha sido a explosão primeira inicial. Então, todo dia a gente fazia o ajuste. Naquele momento, a gente tem que reconhecer, a prefeitura sempre de maneira distante foi parceiro da instituição, pensando no próximo desse momento em relação a esse... Sim, então ela foi justa com a Santa Casa. A gente conseguiu fazer alguns convênios, alguns pactos que eram justos. Então a gente não era por nome, era por paciente, como sempre foi na Santa Casa. Se é uma herança que eu herdei, a gente é inquieto. A gente não tem o domínio do todo, né? A gente gosta de aprender, né pai? A gente vai atrás. Na parte pública, é uma obrigação que eu sempre falo, o vereador, o político, eles tinham que estar sempre em Brasília, né? Os secretários, buscando recurso. Tem muitos recursos no governo estadual e no federal, né, que pode ser, através de habilitações, que pode ser feito, serviços que já são executados no município, a gente percebe que existe uma perda de tempo com coisas desnecessárias e não gasta-se energia para o que precisa. E nós, desconhecendo, fomos atrás, como uma instituição com muito crédito. A Santa Casa ela tem CNDs, ela tem todas as certificações que se exigem, e fomos batendo de porta em porta, né, pedindo, apresentando o hospital. Alguns políticos visitaram a Santa Casa. Eles têm as informações que a Santa Casa é uma Santa Casa que ela é idônea, ela entrega ao usuário final tudo que é pactuado, ela cumpre as metas. Então a gente tem conseguido trazer recursos através de emendas. Então a gente fala no Brasil sem as filantrópicas, como é que é ser o SUS? Todo mundo levanta a bandeira do SUS, não existiria o SUS sem as filantrópicas, né? Então elas têm uma imagem positiva. E a Santa Casa de Itatiba não é diferente, ela é idônea, tem todas as certificações. Nós conseguimos trazer diversos recursos e até hoje trazemos, né, para custeio. São emendas de custeio, as emendas que a gente escuta muito nas televisões aí, no noticiário. São emendas que são trazidas, indicadas à Irmandade da Santa Casa, através do CNPJ do CNES, porém elas vêm para o Fundo Municipal de Saúde. Quem que é o gestor desse Fundo Municipal de Saúde? É o secretário de Saúde e o prefeito. Tá? Esse recurso é utilizado para custear os serviços prestados pela Santa Casa. Tá? Então isso facilita o financeiro do município, dá um fôlego, porque é uma gestão tripartite, é recurso federal, estadual e municipal. Ao longo dos anos, com o congelamento do SUS, os municípios foram absorvendo a maior parte do custo ao longo do tempo, e ficou pesado. Tá? Então, a partir disso, você consegue ajudar e dar fôlego para o município. E do outro lado, em paralelo, a gente conseguiu investimento do setor privado, através de fundações. A gente tem conseguido investimentos, que nem as torres de vídeo, que fazem cirurgias por videolaparoscopia, temos 2 aí, tudo com recurso próprio, mais máquinas de hemodiálise, os investimentos que a gente faz em manutenção do prédio. Você pode ver, a Santa Casa ela é muito grande, acho que é a maior construção de edificação complexo dentro do município. Além de ser dos maiores empregadores do município, né? Somos mais de 1.000 colaboradores aqui, entre prestadores de serviços e funcionários. Então a gente tem buscado recursos para dar manutenção no prédio. Não adianta você ter um prédio sucateado, né? A Santa Casa você não vê nada quebrado. No dia a dia a gente tem pintura, tem limpeza, tem reparo, tem adequações.
Então, a Itatiba fazia hemodiálise em outro município. Aí depois o município montou, mas não funcionou. Aí a Santa Casa montou e está aí hoje. Sim. Quantos municípios que tem aí? Mais de 60 municípios fazem oncologia aqui. Então, tem muitos serviços que Itatiba o itatibense não sabe, a Santa Casa trouxe para Itatiba para prestar serviço. Hemodiálise, quantos municípios do porto de Itatiba tem? Poucos. UTI neonatal, quantas maternidades de tamanho cidade? Tem cidades do tamanho de Itatiba que nem maternidade tem. Utiliza-se o município vizinho, tá? Porque hoje é sabido que uma maternidade para ser aberta tem que ter mais de 200 partos mês. Itatiba hoje, que a cidade diminuiu a quantidade de partos, tem 80. A gente mantém porque tem uma história, tal, mas ela é muito onerosa para Itatiba. A gente consegue manter lá, a gente tem feito alguns exercícios para tentar trazer partos de fora, de outros municípios, para tentar sustentá-la. Mas se você pensar como negócio, só maternidade, Itatiba é uma maternidade que ela é deficitária. A Irmandade faz um sacrifício, um esforço gigantesco para manter tudo em ordem, na condição que precisa, necessária. Vão ter casos que a gente não vai atender? Existe, de fato, alguns casos específicos. A gente encaminha para o centro de referência, tá? Uma complexidade maior, algum procedimento que a Santa Casa não é referência, por exemplo, um exame de cardiologia. A Santa Casa não tem serviço de cardiologia, não é um hospital de porte de cardiologia. Então a gente encaminha o SUS, no caso, existe a regulação do Estado, que é o CROSS, que agora se chama Ciresp, que encaminha para uma referência. A nossa referência geralmente é a região de Campinas, PUC ou a própria Unicamp. E os outros serviços que a gente tem é muito mais pelo porte da cidade de Itatiba. Um serviço de hemodiálise, por exemplo. A gente está percebendo, está vendo o colapso há 2, 3 anos de pacientes renais crônicos que precisam de serviço de diálise. Itatiba, a gente entrou na crise agora, depois de 2 anos. Tá? A gente agora abriu o terceiro setor para dar maior amplitude aí ao serviço, mas a gente sabe ainda que tem pacientes que estão aguardando vagas. Mas a regulação do Estado que faz esse trabalho, não é a Santa Casa. A Santa Casa disponibiliza serviço. Tá? Então, a Santa Casa ela tem tentado buscar soluções. Serviço de oncologia. Foi um convênio que começamos com o Estado, era um projeto piloto para desafogar um centro de referência como a Unicamp, né? A gente sabe que a Unicamp é um hospital universitário, alta complexidade, são poucos locais. A Unicamp é um deles, né? E ela estava afogada com o serviço de oncologia, principalmente pós-pandemia. E nós abraçamos para tentar ajudar a nossa referência de alta complexidade. Itatiba foi uma das cidades contempladas com a Santa Casa, tá? Então não é um serviço de Itatiba, é um serviço que está em Itatiba e o itatibense é beneficiado. Tá? Então a gente atende 60 municípios. Temos hoje mais de 500 pacientes em tratamento oncológico. E vocês conseguiram a certificação também. Sim, a gente agora é certificado pelo Ministério da Saúde, pelo serviço NACOM, né? Serviço de Alta Complexidade Oncológica. Então, agora a gente está em busca de novos recursos, temos novos projetos aí, o projeto da robótica é um desse, que no SUS, só em Barretos que possui, a gente está tentando viabilizar um serviço de robótica, porque nós temos os profissionais aqui, os nossos cirurgiões aí, eles são habilitados para a robótica, eles praticam a robótica em grandes hospitais aí, privados na nossa região, Campinas, Atibaia, e a gente quer ter o SUS. Por que o SUS não pode ter acesso à cirurgia robótica? Tá? Então a gente está tentando um projeto audacioso, mas assim importante para o usuário final que precisa, aquele paciente oncológico, que uma cirurgia de alta complexidade, você dá maior assertividade e segurança para ele através desse tipo de cirurgia. A gente tem vários projetos, o que trava nosso prazo é o tempo, né? Que a gente tem que fazer tudo dentro do prazo, assim, e recurso financeiro, né? Que a gente está sempre em busca. Porque hoje o espaço está muito limitado e a gente não tem para onde crescer aqui dentro do complexo. Então a gente já está em estudo, já existe projeto, a gente está em estudo econômico para viabilizar também. Temos um projeto de capacitação e formação, por exemplo, um técnico de enfermagem que quer virar enfermeiro, a gente tem parceria com universidades, ou um profissional administrativo que quer se tornar técnico de enfermagem, temos parcerias com as escolas de formação. Temos a nossa residência médica, que é da Santa Casa, são 19 especialidades aprovadas, né? Por enquanto estamos aplicando 4 especialidades, né? 4, que é a clínica médica, médico de saúde da família, ginecologia, obstetrícia e radiologia, né? Essas 4 estão atuando. A partir de março eles já começam a segunda fase como R2, né? E começa uma nova turma como R1. E novas especialidades começam a colocar em processo, né? Temos também a parceria, convênio com a faculdade do Grupo Uneduca, a Faculdade de Medicina. Temos os estudantes de 5º e 6º ano de Medicina, que são
estudantes, eles não trabalham como médico, tá? Que eles não podem, que eles são estudantes aqui dentro da instituição. Estamos formando médico futuro para a sociedade. Santa Casa ela tem crescido, antes da pandemia, ela tem crescido muito no volume e na complexidade. Então, o nível de complexidade da instituição, ela, até com o ganho de qualidade dos colaboradores que estão entrando, a formação, a capacitação, então a gente está subindo o nível de complexidade dos serviços, né? Então, você antigamente olhava um hospital funcionando à noite como Santa Casa, era bem tranquilo, você vem aqui parece durante o dia, né? A movimentação é muito grande, né? Então, os pacientes são mais graves, então os cuidados são mais específicos, e o hospital a ocupação é maior hoje, né? Tem uma taxa de ocupação muito maior. Temos ampliação prevista também para hemodiálise, para a gente conseguir suprir no futuro essa demanda que, infelizmente, está grande.